Então, professora, esse é o vídeo que a senhora pediu para produzir, colocando nele as respostas das questões que a senhora, da atividade que a senhora propôs, né? Então, tive uma dificuldade na primeira, mais na primeira do que nas demais, mas eu espero que sejam respostas satisfatórias. Então, vamos lá. O que é potencial hídrico e como esta variável influencia na captação de água pelas plantas? As plantas são capazes de absorver a água do solo e transportar para a parte aérea de forma ascendente, para cima, como a seta mostra. Isso é possível devido ao gradiente de potencial hídrico que ocorre ao longo do sistema solo, planta e atmosfera. O potencial hídrico é caracterizado pela medida de energia livre da água por unidade de volume. Também posso dizer que é a água disponível para realizar trabalho ou transporte na planta. Essa figura é para mostrar o exemplo para a gente entender como que funcionam os valores dados na equação, os valores positivos e negativos. A resistência à tensão é algo que a água tem, né? A água possui resistência à tensão. E essa pressão hidrostática positiva que a figura mostra é a pressão exercida pela parede celular quando a célula está túrgida. Já quando o embolo é puxado, né, é gerada uma tensão, mas como a água tem resistência à tensão, e há muitas tensões na verdade, através da coesão que ela tem entre suas moléculas, ela vai poder passar pelo cilindro vascular, né, nos vasos do xilema, o que é um movimento gerado por uma pressão hidrostática negativa. O potencial hídrico ele é dado pelo potencial de pressão mais o potencial dissoluto, que também é chamado de potencial osmótico. O potencial hídrico ele é um valor que se dá negativo, o potencial de pressão é um valor que se dá positivo. E o potencial dissoluto se dá negativo. A unidade é dada em megapascal. Nesse exemplo aqui, eu tenho um becker com água pura, e a água pura ela sempre vai ter o potencial hídrico em zero. Já se eu adiciono a solução de sacarose a 0,1 molar, o meu potencial hídrico vai mudar para menos 0,244 megapascal. Como que aconteceu isso? Potencial dissoluto é o meu valor de potencial hídrico porque eu não tenho um potencial de pressão. Não tem pressão sendo exercida nesse meio. E o que vai acontecer? O potencial dissoluto ele tem uma equação que é menos R, que o R é igual a menos 0,0831, vezes T, que T é 273, que é a temperatura em Kelvin, mais os graus Celsius dado na questão, que é 21 graus Celsius, vezes a constante de solutos, que é 0,1. Para a gente entender, vou colocar numa calculadora para ficar mais fácil da gente entender. Aqui. Então, como que eu vou fazer esse cálculo? Eu tenho... Só mudar de tela rapidinho aqui pronto. Eu tenho 0,0831 negativo vezes 273 mais 21, 294 vezes 0,1. Então eu tenho menos 2,44, né? Então esse é a minha resposta em barra. Professora, desculpe, né? Não tenho como controlar também essa moto passando. Vamos voltar. Essa é a minha resposta em bar. Se eu quiser transformar em megapascal, eu divido por 10 para mover a vírgula para a esquerda. Então eu vou ter menos 0,244 megapascal. Então esse é o meu potencial hídrico, já que eu não tenho potencial de pressão. Se eu colocar uma célula com potencial hídrico menos 0,732 megapascal, o fluxo sempre vai acontecer do maior potencial para o menor. Qual é o meu maior? É o da solução de sacarose, que é menos 0,244. E o meu menor é o da célula. Maior potencial hídrico é o da sacarose, da solução de sacarose, e o menor é o da célula. Então a célula vai receber água do meio, né? O fluxo de água vai acontecer do meio para a célula. Então o que acontece? A parede celular vai exercer pressão, porque a célula ficou túrgida devido ao fluxo de água que ela recebeu. E aí eu vou ter o que? O meu potencial hídrico é igual ao potencial dissoluto mais potencial de pressão. E o resultado é menos 0,244, que é o mesmo valor do potencial hídrico da solução de sacarose. Como agora eu tenho as soluções equilibradas, né? Na verdade os potenciais hídrico equilibrado, não vai acontecer fluxo para nenhum meio. Mas se eu mudar a concentração de sacarose para 0,3 molar, adicionar mais, o que vai acontecer? Eu vou ter que recalcular meu potencial dissoluto. Como é que ele fica agora? 0,0831 negativo
vezes 294, né, que a gente já viu por que é, vezes 0,3, que é a minha concentração atual de sacarose. Então, o que vai dar? Menos 7,32 em bar, que foi o que a gente aprendeu em aula. Mas para transformar em megapascal, divide por 10, eu tenho menos 0,732, que é o valor da concentração de sacarose, que ele tem agora, a solução de sacarose. O que vai acontecer? O potencial hídrico da sacarose agora ele é menor que o potencial hídrico da minha célula. Então o que vai acontecer? O fluxo de água vai ocorrer da célula para a solução de sacarose. Então a parede celular não exerce mais pressão, volta a ser zero. E como o potencial hídrico da célula e o da sacarose está igual, não vai ocorrer fluxo de água nem para a célula e nem para a solução de sacarose. Então, tem uma solução equilibrada. Vou tirar aqui a calculadora do meio para poder continuar. Pronto. Agora, eu tenho 4 itens que foram observados. A água se move de um potencial hídrico maior para um menor, como a gente viu. A turgescência da célula é importante para o bom funcionamento da planta, devido à disponibilidade de água. A quantidade de substâncias dissolvidas pode alterar o potencial hídrico, como a gente viu mudando a sacarose de 0,1 molar para 0,3. E o equilíbrio entre a célula e o meio, ou as células vizinhas, inibe as atividades celulares. A gente viu que quando está equilibrado, não ocorre fluxo de água nem para o meio e nem para outro. Para deixar mais completo, no sistema solo, planta, atmosfera, a gente vê que ele tem que ser um fluxo contínuo, que tem sempre que acontecer esse fluxo. Para isso acontecer, o potencial hídrico do solo precisa ser maior que o da planta e o potencial hídrico da planta precisa ser maior que o da atmosfera. Então vamos supor que o do solo é 0, menos 0,3, o da planta menos 0,6 e o da atmosfera menos 10. Então, se eu tenho o do solo, menos 0,3, ele é maior que o da planta. Então, o fluxo de água vai ocorrer do solo para a planta. O da planta é maior, o potencial hídrico é maior que o da atmosfera. Então, o fluxo de água ocorre da planta para a atmosfera. Então, assim vai ocorrer o meu fluxo contínuo de água. Vou apagar aqui para mostrar só o complemento final. Pronto. Volta ao ponteiro laser. Aqui eu vejo como é que se dá o fluxo de água. Ele se dá através de fluxo de massa, né, sendo absorvida pela raiz da planta. Vai passar pelo córtex, por rota apoplástica ou rota simplástica para chegar no cilindro vascular, onde está as células do xilema, né, onde está os cilindros do xilema, onde através de coesão e devido àquela pressão hidrostática negativa sendo exercida, a água vai subir e vai chegar até as folhas, lá na câmara subestomática, onde depois vai ser liberada para o meio através de vapor de água, pela abertura dos estômatos. A segunda questão, ela pergunta o que são nutrientes essenciais e explica os critérios que definem que um nutriente é considerado essencial. O nutriente ele é essencial. O que é um nutriente essencial, na verdade? Ele é um elemento que não pode faltar de maneira alguma na planta. E o que caracteriza ele? São até 3 critérios, sendo o primeiro, a planta não é capaz de completar o seu ciclo de vida na ausência desse elemento. O segundo, a função do elemento é específica, ou seja, nenhum outro elemento poderá substituí-lo. E o terceiro ponto é que o elemento deve estar diretamente envolvido no metabolismo da planta, como constituinte de molécula, participando de uma reação ou etc., como a gente vai ver nesses exemplos mais na frente. Esses aqui são os elementos essenciais para as plantas, sendo divididos em macronutrientes, onde são os que são necessários em abundância para a planta, em maior quantidade, e os micronutrientes, que são necessários em pouca quantidade para a planta. Nos macronutrientes a gente tem carbono, hidrogênio e oxigênio, eu tenho nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. Micronutrientes eu tenho boro, cobre, cloro, ferro, manganês, molibdênio, zinco e níquel. E nos elementos benéficos eu tenho sódio, silício, cobalto e selênio. Para completar a resposta e ligando também ao terceiro critério, aqui eu tenho uma classificação por papel bioquímico e funções da planta, que foi proposta por Mengel e Kirkby em 2001. Eu vou ler apenas os grupos e a resposta do elemento fica na direita. O primeiro grupo são nutrientes que formam compostos de carbono.
O segundo grupo são nutrientes envolvidos no fornecimento e armazenamento de energia ou integridade estrutural da planta. O terceiro grupo permanecem na sua forma iônica após sua absorção, circulando na água da planta. E o quarto grupo participam de reações de redução e oxidação. São nutrientes que participam dessas reações, oxidação e redução. A terceira questão pergunta o que é transpiração e como este processo é influenciado pelas condições ambientais. A transpiração é a perda de água que a planta sofre, que acontece principalmente pelos estômatos presentes nas folhas, que é chamado de transpiração estomatar, podendo ocorrer também pela cutícula. Esse processo sofre influência da água, da luz e das concentrações de gás carbônico. Para a gente entender melhor, o que influencia, na verdade, a abertura dos estômatos, muita luz vai gerar o quê? Vai estimular que as células subsidiárias, por meio de transporte ativo, né, gastando ATP, passem potássio para as células guarda, além de água, deixando elas túrgidas e fazendo a abertura, né, deixando o estômago aberto. Assim vai ser liberado água em forma de vapor e vai entrar gás carbônico para que haja os processos metabólicos, como a fotossíntese, né, que é necessário gás carbônico. Além das células guardas serem organelas fotossintetizantes. Quando tem pouca luz, ocasiona o fechamento dos estômatos, né? Outra situação que ocasiona a abertura é a baixa concentração de gás carbônico, onde ela vai abrir o estômago para poder repor o seu gás carbônico e assim vai poder liberar a água em forma de vapor de novo. Mas quando tem alta concentração, não compensa ela abrir o estômago para perder água, já que ela tem o estoque de gás carbônico cheio. Muita água no solo ocasiona a abertura, porque como ela está em um solo que tem bastante água, fica em constante reposição, é irrelevante ela perder água, né? Não vai fazer tanta falta para a planta, já que ela está em constante reposição devido ao solo cheio de água. Mas quando o solo apresenta pouca água, através de um hormônio chamado ácido abscísico, ele é direcionado da raiz até as folhas, onde estão os estômatos, que após receber esse sinal de hormônio, vai ocasionar o fechamento desses estômatos. Além de fatores externos, climáticos, afetarem também na abertura e fechamento, como a umidade do ar. Essas foram as respostas e eu espero que tenham sido satisfatórias.